Olá pessoal, vamos continuar aí a gravação das nossas videoaulas, né, na solução das atividades. Hoje a gente vai estar vendo aí a terceira atividade da competência 3, onde nós iremos criar uma planilha para controle de vendas de uma loja, ok? Então esse é o foco principal. Tá? É, é lógico que o tipo da lógica da loja você pode usar de qualquer área, né? Sugiro até, para ficar mais fácil, a sua área do curso. Bom, abre aí o nosso Google Planilha, né, para a gente poder criar dentro dela. Podemos fazer também no Excel online, tá? Não recomendo. Recomendo apenas o Google Planilhas. Então, olha a nossa tarefa, né? Imagine você responsável pelo controle de vendas de uma pequena loja de artigos esportivos. De novo, pode ser artigo esportivo, pode ser qualquer área aí. Você precisa criar uma planilha para gerenciar o histórico de vendas de cada dia da semana. Então, para você ver, eu vou ter que marcar o que foi vendido, eu vou ter que marcar a data, né? A quantidade, né, de produtos, o valor que ficou à venda, o lucro gerado. Planilha deve permitir uma análise clara de quais produtos tiveram maior desempenho e o total de vendas e lucro no período. Ok? Então essa é a nossa tarefa, nosso objetivo básico. Analisando, né, o que está escrito, nós vamos chegar à conclusão em algumas colunas e linhas. Então aqui eu defini, né, de acordo com essa análise, estou sugerindo essas colunas. Tá? Se você quiser criar novas colunas, fique à vontade. Se você quiser remover alguma coluna, fique à vontade, desde que não atrapalhe o objetivo. Né? Por exemplo, eu tenho uma coluna aqui de data. Ah, não vou usar essa coluna. Mas aqui em cima foi falado que registra o dia da semana, né? Então, aí não pode, tá? Então, você pode acrescentar outras colunas. Isto é permitido, tá bom? Aí eu coloquei aqui os nomes de cada coluna, também fica à vontade em você alterar. Sugerir as colunas, também fica à vontade em você alterar. É sempre interessante, né, como já falei em várias aulas, que você crie a sua ideia. Né? Você tem que aprender a tomar decisão, né? O que escrever. Tá? Aí eu vou olhar e vou ver se está dentro daquilo que foi pedido. E não apenas copiar como uma máquina de xerox. Né? Sobre a venda, né? A data da venda. Estou dando uma dica aqui. Tá? Você tem que botar a data no formato completo, dia, mês e ano. E ao colocar as datas, tente usar umas 3 datas diferentes. Tá? Porque eu vou fazer uns esquemas aí. Então, não coloca muita data diferente. Repita a data. Tá? Mas também não coloca uma data só. Então coloca umas 2 ou 3 datas diferentes. Tá? Isso aí então é fundamental, porque senão lá na frente vai dar problema. Inserir os dados, né? Eu sempre peço em torno de 10 linhas, de 10 produtos. Obviamente você fique à vontade em colocar mais linhas. Né? Menos não, tá? Menos daí vai dar uma tabela muito pequena. Ok? Aí aqui embaixo eu dei ali uma lista, né, de fórmulas que você deverá estar usando. Tá? Porque você tem uma tabela, né, essa tabela vai receber dados, por exemplo,
Nome do produto você vai inventar, o preço unitário você vai inventar, quantidade vendida você vai inventar, o total vendido não, é calculado, né? Aí eu estou aqui explicando qual é a forma e agora eu dei até uma ideia, né, da fórmula, né, para você colocar dentro do Excel. Então coloquei na linguagem humana e depois eu sugeri aqui na linguagem do Excel. Obviamente, gente, não é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que adaptar, sempre. Porque esta fórmula é para o meu caso. O seu, não sei que coluna que é e não sei que linha que é. Então você tem que correr atrás aí, tá? Então aqui é só para você ter uma noção, né, do que seria a fórmula, mas adapte a necessidade da sua tabela. O cálculo do total das vendas, então em algum lugar ele vai dizer, olha, foi vendido 500 mil reais. Então é uma informação importante, né? O cara quer controlar o quê? O cara quer controlar as vendas de uma loja, quer ter um histórico. Então é lógico que em algum momento ele vai dizer quanto que deu o total daquelas vendas. Então é legal também, né? Média dos preços dos produtos. Então, aqui, né, não está explícito lá na tarefa, mas eu acho que é uma informação que a gente pode tirar tranquilamente. Então, em algum lugar você vai escrever, né, a média do preço dos produtos. Porque às vezes para o gerente, né, o cara tem uma ideia assim, minha loja tem um produto que custa 100 reais, tem outro produto que custa 50, tem outro produto que custa 200, mas na média os produtos meus custam 182. Né? Então é uma informação estatística, tá? Comumente usada. Então eu vou em algum lugar escrever. Tá? Não é coluna, tá? Eu vou escrever numa linha, pode estar em qualquer lugar. Então veja que a gente está mudando um pouquinho o nível, né, das nossas tabelas. A gente não está trabalhando só com uma tabela, né, a gente está trabalhando com mais informações. Existe a tabela base, sim, a tabela principal, beleza, mas existem também outras tabelas, tabelas auxiliares, né, ou linhas, ou colunas extras, que eu vou criar em outro lugar, pode ser abaixo da tabela principal, à esquerda da tabela principal, à direita da tabela principal, aí é uma decisão sua, aonde você quer, né, colocar essas tais informações extras, e geralmente informações estatísticas, tá? Lucro total, né, então o cara tem um produto, ele tem a quantidade, ele calculou a venda, né? Então ele quer saber o lucro dessa venda. Uma coisa interessante também, quando se fala de venda, às vezes o gerente quer saber o lucro que deu aquela venda, tá? Aí aqui ele botou uma regra, tá? A gente vai seguir esta regra que ele colocou aqui, tá bom? Então, olha lá, suponha que o custo de cada produto seja 60% do preço da venda. Então, cria uma nova coluna chamada lucro. Então, veja que, às vezes, né, aqui na tarefa, às vezes ele não pede, né, assim, explicitamente. Mas é que aqui ele pediu, ó, lucro, né, do período. Ele só não comentou o tipo da regra, né? Isso é normal, tá? Depois você vai criando a necessidade da gente descobrir algumas informações. Então ele está pedindo aqui, vou criar uma nova coluna, se você já não criou, né, chamada lucro. E nessa coluna eu vou calcular o tal do lucro. Então, se eu seguir a regra que 60% da venda é o custo, 40% é o meu lucro. Né? Então, por exemplo, um produto eu vendeu, né, 100 reais. Por regra, 60% é custo. Então, 100 reais, 60 reais é o custo. E o 40 que sobrou é o lucro da loja. Tá? Então, a coluna lucro, nós vamos pegar o que foi vendido e multiplicar por 0,4, que significa
o 40%, porque se é 60% o custo, o restante é lucro, né? Então, aqui como é que ficaria, né? Lá no meu Excel. Volto a repetir, gente, todos os exemplos, tá, que eu coloquei aqui na linguagem do Excel, você tem que adaptar ao seu caso, tá? Aí ele vai achar o lucro de cada venda e depois em algum lugar eu vou escrever o total do lucro. No exemplo aqui eu vou estar fazendo de um jeito, mas o seu aí fique à vontade, tá? Até oriento que não copie o meu. Que você pense em um local, ou frase, ou posição diferente do meu. Aquilo que eu já falei, vocês têm que aprender a criar sozinhos, né? Eu estou aqui apenas para auxiliar. Então, está aqui né, é para calcular o total do lucro, tá? Uma informação também importante, ó, né, nessa semana, nesses dias, eu tive um lucro de R$ 1.000. Então, uma informação estatística, não é uma coluna, né, é um dado estatístico que a gente pode colocar junto com os outros, né? Então veja que algumas informações aí, a média, o total do lucro, eles não fazem parte da tabela principal. É aquele lance da tabela extra, da posição extra, para você fazer esses cálculos. Aí eu coloquei alguns desafios, né? Por exemplo, o cara quer calcular a média das vendas por dia. Então, se a tabela tem a data da venda, né, e de repente ocorreu várias vendas, no dia 10 vendeu, né, várias coisas, no dia 11 vendeu outras, no dia 11. Então, qual é a média de venda por dia? Para o chefe é interessante ele saber essa informação, porque ele pode ver que, ó, toda segunda-feira, né, pô, sempre vende pouco. Por que será? A média da venda é sempre baixa. Então, em termos de gerente da empresa, ele pode tomar alguma decisão para melhorar, né, esse aspecto que, de repente, toda segunda-feira vende menos. Só que daí, algumas coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? Não é usar a fórmula simples, do tipo que a gente viu até agora, a fórmula média, a fórmula soma e as operações matemáticas básicas. Nesse caso específico, eu estou usando uma fórmula nova, que vocês não conhecem, eu vou explicar mais para frente, que é chamada de média C. Tá? Você pode pesquisar, você pode procurar vídeo no YouTube, você pode pegar o ajuda, né? Como que funciona. Eu vou explicar depois, tá? Não vou explicar agora porque ela é meio complexa. Mas eu dei aqui, ó, eu dei a fórmula pronta para você dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? E só tomar cuidado aqui, né, que a coluna E, né, que é a minha coluna da data, então você tem que ver qual é a sua data, né? A coluna D é a coluna da venda, né, onde eu quero tirar a média, aí você tem que ver o seu, e esse G5 é um lugar onde está escrito a data em si. Eu quero a média do dia 10. Quero a média do dia 11. Então o G15 é onde eu escrevi 10. Tá? Mas como isso aqui é meio complexo, eu coloquei como opcional. Então, se você não quiser fazer, não tem problema. Mas se quiser essa informação, se você achar que ela é útil, que vale a pena, eu já dei pronto. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Mais um dado estatístico, né, usando uma função nova, que é chamada máximo. Né? O cara quer saber o valor do produto mais vendido. Então existe uma coluna, né, com o valor da venda. Então o Excel tem uma função que ele vai lá e descobre qual é o máximo e coloca aqui para você. Né? Então eu coloquei a fórmula já pronta, você apenas adapta, tá? A coluna D minha aqui é a coluna da venda, tá bom? Aí você tem que adaptar ao seu. Tem um slide lá onde eu estou explicando ele. Tá? Todas essas fórmulas né, que eu estou explicando mais aqui, ela tem slide para isso. Tá? Quando é uma fórmula muito diferente, eu já dou ela pronta para você usar. Né? E dou como opção.
Ninguém é obrigado a fazer isso aí. É apenas a questão de aprender mais, eu acho que vale a pena, né? Produto mais vendido, isso aqui também é muito interessante, porque quando a gente usa o máximo, ele vai lá na coluna de venda, fala, ó, o máximo foi 15 mil reais. Ah, legal. Mas quem é? Né? É, é o celular? É o tablet? Né? Porque a função máxima, ela trabalha com número, ela não trabalha com nome, com letra. Né? E às vezes o cara quer saber o nome do produto. Então o cara usa a função máxima para descobrir o valor máximo e usa uma outra função que é chamada, existe a PROC-V, mas nesse caso aqui especificamente o que vai funcionar é a PROC-X, é o irmão do PROC-V. Eu já dei ele pronto, né? Dá Ctrl+C, Ctrl+V. É uma fórmula mais complexa, tá? Eu vou estar explicando ela para o pessoal do segundo módulo, aonde ele faz busca na tabela e traz a informação de acordo com o que você deseja. Então é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Não vou entrar em detalhes sobre ela aqui. Aí ela consegue trazer o nome do produto. Então a função máximo traz o valor e isso aqui traz o nome. Só toma cuidado aqui, né, com as colunas, porque no meu caso é esse. No seu aí você tem que verificar, né? Então aqui, ó, a coluna A que eu usei aqui é onde estão os nomes do produto, né? Coluna D é o valor da venda e o E17 é onde tem o valor do máximo, tá? Mas assim, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não vou explicar agora essa função, mas é opcional, tá? Acho que se você não achar que não vale a pena, não coloque, não tem problema. Porque às vezes o cara coloca, aí ele começa a dar erro, ele tenta arrumar, não consegue, né? Então ela arranca, não tem problema, tá bom? Aí eu pedi para criar um gráfico de colunas, né, que compare o total da venda em relação ao produto, para a gente ver, né, qual produto teve o melhor desempenho de vendas, e aplique uma formatação básica, tá bom? Isso aí acho que o pessoal, né, vai... aí já consegue fazer aí, eu botei algumas dicas aqui, tá? E salva o arquivo com o nome de atividade 3 seu nome A, e também crie a versão PDF e envia os dois arquivos para a sala de aula. Se sobrar tempo, opcional, você tira uma cópia e cria uma formatação mais ousada, mais criativa, para eu ver, né, o que você está fazendo. Mas se der tempo, tá? Depende muito do conhecimento seu. Se não der tempo, não precisa. Agora, a versão A, a versão principal, com certeza, isso tem que dar tempo. Então, analisamos aí o que a gente tem que fazer e agora vamos lá e começar a fazer, tá bom? Primeira coisa aqui é a gente digitar, né, aquelas informações de colunas e tal. Para facilitar, eu já tô mostrando ele já digitado. Tem aquelas colunas, né, que eu defini lá, tá? Lembrando que vocês podem usar outras e não necessariamente essa. Alguns valores eu chutei, né, que são valores fixos. Os valores em branco é que eu vou ter que calcular. Aí aqui do lado eu fiz aquele lance da data, né, que é para saber a média das vendas da data. Então eu criei uma tabelinha extra aqui, uma posição extra. E aqui embaixo uma outra tabela, uma outra posição com aqueles valores estatísticos extras, né? E botei aqui o nome da loja. Então pensei nisso aqui, né? Aí agora você, né, vem fazendo a formatação, tá? Logicamente fica a critério seu, tá? Aqui eu fiz uma formatação um pouco diferente. Olha para você ver como é que ficou o meu, né? Olha lá, esse aqui eu fiz uma formataçãozinha um pouquinho mais diferente. Talvez vocês não conheçam, mas eu vou mostrar agora, né? Que é você escrever em duas linhas. Ó. Na verdade é uma linha só que consigo fazer uma quebra de texto. Né? Porque o texto original aqui, ele é muito... Desculpa, o texto original,
ele é grande, né? Ele não cabe aqui dentro, né? Então é normal a gente, né, ou aumentar a coluna ou escrever em duas linhas, né? Então foi o que eu fiz aqui, eu mandei escrever em duas linhas. Para fazer isso é muito simples. Tem um botão aqui em cima, tá? Que ela é o ajuste de texto. No caso especial é o do meio, né? Onde ele tem um desenho da seta descendo, quebrando, porque o padrão é esse, tá? Então ou eu aumento a coluna ou eu quebro. Às vezes aumentar a coluna é uma solução, só que ela fica muito grande, né? Aí a coluna fica grande, fica desproporcional, não fica legal. Essa é uma diferença que eu usei, tá? Que até então não havia falado. Fica à vontade. Fiz isso aqui também, né, no valor máximo da venda. Ele também é grandão. Ou eu aumentava a largura da coluna, né? Ou eu é, colocava a quebra do texto. Aqui eu criei aquele esquema, né? Fiz uma tabelinha extra aqui para poder calcular a média dos dias e tal. E esse aqui são os valores estatísticos. E aqui uma coisa nova que eu estou usando aqui, que seria legal você usar, né? É cores intercaladas, né? Então você seleciona lá a área, né? E vem aqui em formatar, lá, cores alternadas, né? Aí automaticamente o próprio Google vai pintar as cores. Ele vai mostrar do lado direito uma janela de configuração. Aí você pode até escolher o tipo da cor. Eu acabei usando em todos. Nesse aqui eu não usei borda, né? Então, porque ou você usa borda ou você usa as cores intercaladas, né? Ou usa os dois, né? Olha lá, esse aqui eu usei cores intercaladas e borda, tá bom? Mas a formatação, né, é a ideia de cada um, então cada um é cada um aí. Aí, vamos lá, vamos ver as fórmulas, né? Bom, esse aqui já é a minha tabela completa, né? Existem as fórmulas básicas, por exemplo, na coluna D eu tenho o total vendido. Total vendido é uma multiplicação do preço vezes quantidade vendida. Então, se você olhar aqui no meu caso, olha lá, B6 vezes C6. Multiplicação simples, a gente já viu em outra aula. O lucro. O lucro, né, eu já expliquei, é 40% do preço da venda. Então, se eu abrir aqui dentro, olha lá, o preço da venda é D6 vezes 0,4, 40%. Eu já expliquei na hora que eu estava falando lá no relatório, ok? Então aqui é uma multiplicação e multiplicação, não tem mais nada de diferente. Total vendido. Então o cara quer. Então é aqueles dados estatísticos, né? Aqui eu tenho a tabela principal, né, com todo o histórico de vendas, como foi pedido. E aqui eu levantei algumas informações importantes que, pro lado da chefia, é interessante. Pessoal, lembrando que, né, a maneira como você vai colocar, ó, eu coloquei embaixo, coloquei no formato de tabela, fique à vontade. Pode ser do lado esquerdo, do lado direito, pode ser um do lado do outro, e é você que escolhe, tá? É criatividade sua, é formatação sua. Então, olhando aqui, né, lá, o total vendido, quanto vendeu nesse período? Então, função soma, né? Ele vai somar a coluna D. No meu caso é a D, hein? Tem que olhar de vocês aí, tá? A média do preço é função média. Tem acento, tá? Toma cuidado que às vezes eu já peguei casos que sem acento ele não funciona. Então é média de quem? Ele quer média do preço. O preço é a coluna B. Então tá aqui, ó, B. Total do lucro é soma do lucro. Onde é o lucro? Coluna I. No meu caso é aí. Então, função soma, função média, tudo a gente já viu em outras aulas, né? O que está diferente aqui seria a função máxima, né? Que até então não fiz nada ainda com a função máxima. Máximo de quem? Ele quer o valor máximo da venda. Máximo, a venda é coluna D, então é máximo da coluna D. Também tem um acento, tome cuidado. O produto mais vendido é aquele esquema que eu falei, é uma coisa opcional, não precisa fazer se não der certo, mas é uma função, né, chamada de PROC-X, uma função realmente um pouquinho chata, né? Eu vou usar ela
com vocês mais na frente, né? Quem tiver no segundo módulo, agora no primeiro módulo não vai dar tempo de ver essa função, tá? Então faz Ctrl+C, Ctrl+V lá, só para lembrar aqui, ó, o D, né, é a coluna D, é o preço da venda, porque eu quero o máximo da venda. O A é a coluna que tem o nome, e o E7 é o E17 é onde tem o valor que eu quero que ele procure. Então é como se eu estivesse falando, procure o máximo na coluna D. Quando você achar, você pega o equivalente que está na coluna A. No caso, ele falou que é livro, então se você olhar lá, ó, 6.900 é realmente, né, o livro, ok? E por último aqui, para a gente encerrar, eu não estou escrevendo as fórmulas, gente, por questão de tempo, tá? Mas já foi, acho que foi muito bem explicado lá no relatório, e a gente vai estar fazendo durante a aula também, mas está aqui a fórmula, se porventura você não pegar direito a explicação, é só você pausar o vídeo e ver exatamente como é que ela está, tá? Aqui é a média da venda por dia. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Se você olhar aqui na coluna data, eu coloquei duas datas, né? Dia 10 e dia 11. Então houve 3 vendas do dia 10 e 3 vendas do dia 11. Pessoal, chutadão, né? Eu falei que na hora de botar as datas, você tinha que colocar 2 ou 3 datas diferentes. Né? No caso, eu usei só 2, porque a gente ia usar depois. Quem colocou tudo diferente, volta lá e dá uma mexida, tá? Bota aí 2 ou 3 datas diferentes. Ou seja, vai ter data repetida. O cara teve mais de uma venda naquele dia. Aí eu criei uma tabelinha extra aqui, com as datas que estão lá na coluna de data. Então lá na coluna de data eu tenho data do dia 10 e data do dia 11. Data do dia 10 e data do dia 11. Aí, no dia 10, a média de vendas foi 3.000. No dia 11, a média de vendas foi 2.000. Quer dizer, eu tive essas 3 vendas e a média dele é 2.800. Se você fizer na calculadora, você vai ver que é isso mesmo, tá? Outra coisa, na hora de digitar a data não precisa, tá, fazer assim, é tudo 10, depois tudo 11, depois tudo 12. Não, pode ser datas totalmente misturadas, né? É que normalmente elas acontecem, né, um atrás do outro, né? Então, mas fique à vontade como escrever, tá? Então, como é que eu fiz isso? Né? Então, dá para ver que eu, como chefe, que o dia 11 me deu mais. Se eu tivesse um monte de data aqui, eu teria uma tabela com um monte de data, aí eu conseguiria ter uma visão, né? Conseguiria ter uma visão é, do valor médio de cada dia para eu poder saber qual dia vende mais, qual dia vende menos. Então, olhando aqui, ó, a fórmula é essa, é a função média C. Então, tem que escrever certinho, né? Cuidado ponto e vírgula, parênteses, o pessoal erra muito em termos disso aí, tá? Mas funciona, tá vendo aí que funciona. Apenas observe que eu começo colocando a coluna da minha data, depois a data da procura e depois qual é a coluna que ele vai tirar a média, que é a coluna da venda. Então é coluna data, a data específica, que no caso aqui eu estou na linha 10, e a coluna de venda, tá bom? Bom, eu não fiz aqui, mas tem um gráfico, tá? Como o vídeo está ficando muito grande, eu vou parar por aqui, mas o gráfico é tranquilo, né, gente? É só você selecionar e inserir gráfico, ok? Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima atividade.